Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast 4.0. Eu sou Cleidson. E eu sou Carla. E o tema a discutir hoje vai tratar sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Estamos no mês laranja, que é dedicado a ações de combate ao abuso e violência sexual. Exatamente o dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional do Combate a esse tipo de crime. O Maio Laranja é uma campanha nacional que tem como objetivo orientar crianças e adolescentes, pais e professores a denunciar situações de abuso sexual. Nos últimos 2 anos, infelizmente, o Distrito Federal registrou 836 estupros de crianças e adolescentes no Brasil. Em 2020, ocorreram 444 estupros e em 2021, 392. Estes dados foram informados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Segundo o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, 3 meninos ou meninas são abusados a cada hora. Entre as vítimas, 51% têm entre 1 a 5 anos de idade. Além disso, no Brasil, entre as denúncias de violência dos direitos humanos contra a criança e adolescente, 18,6% dos casos estão ligados a situações de violência sexual. É o que demonstra um balanço realizado pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Recebemos agora o nosso entrevistado, o conselheiro tutelar Jairo. A nosso convidado de hoje é o conselheiro Jairo. Jairo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Primeiro, explica pra gente como funciona um conselho tutelar. Muita gente não sabe, mas explica pra gente um pouquinho só o que é o conselho tutelar. Olá, pessoal. É uma honra estar aqui participando e vamos lá somar com mais informações acerca do tema. O Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, independente, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do direito da criança e adolescente. É um órgão, em síntese, um órgão de direitos humanos de criança e adolescente, mas o Conselho Tutelar ele não executa a proteção. A proteção, como o artigo 4 do Estatuto ele indica, é dever da família, da comunidade, da sociedade geral e do Estado. Quer dizer, todos nós somos encarregados de zelar pelo cumprimento do direito da criança e adolescente. E o Conselho Tutelar, ele representa aquele órgão que faz uma intervenção quando quem tem o dever de zelar pelo cumprimento do direito da criança e adolescente não está devidamente cumprindo, seja o Estado, né, nos seus 3 entes, município, federal, estadual, seja família, seja comunidade, onde há uma violação por parte, né, desses agentes violadores, que geralmente é o Estado, a família. É isso, no mais é isso. Quais são as principais atribuições do conselheiro tutelar? O que ele faz em uma situação de um abuso sexual de alguma criança? O abuso sexual em si, quando chega às denúncias, a gente tem que fazer... a gente não faz a escuta direta da vítima, preservando a revitimização, que é aquela situação de você fazer a vítima estar recontando e revivendo aquele abuso, mas a gente acolhe, a gente percebe os indícios, então a gente leva para uma escuta especializada, que hoje a gente tem um serviço aqui na cidade, né, que é o da Defensoria Pública, no núcleo da Defensoria da Infância e Juventude. Nós temos lá psicólogas que fazem essa escuta qualificada, que antes era na delegacia, né? E na delegacia também é um espaço muito pesado para colocar uma criança, um adolescente vítima, né? Por mais que se tentasse fazer a escuta, o espaço em si já denota mais fragilização para a vítima, né? Então aí a gente encaminha para a defensoria, lá faz uma escuta única,
ou mais de um, mas quando eu falo de escuta única, é que a partir da escuta lá realizada, não se faz outra escuta, nem em delegacia, nem na justiça, não se faz essa questão da revitimização. Mas aí, esse é um caminho. Outros caminhos também que a gente precisa tomar quando chega e é constatado a violação, se houver a conjunção carnal, precisa também ser encaminhada para o serviço de saúde, para as profilaxias de emergência, né? Para o contraceptivo de emergência, para não gerar uma gravidez precoce nessas crianças. Muitas vezes acontece de crianças com 11 anos, 12 anos, de repente E a gente vê na mídia, né? Aconteceu há poucos meses em Pernambuco, que teve um bafafá, que o Ministério da Mulher se mobilizou lá para não deixar que se cumpra a lei de interromper essa gestação, né? De forma violenta, e outros defensores de direitos humanos lá trabalhando junto com a saúde para interromper a gestação no início, né? Porque a gestação é fruto de um estupro. E quando uma mãe tem uma criança que acontece esses abusos, qual é o procedimento que a mãe pode receber o filho de volta depois que ele for levar para uma casa de apoio, né? Não. Na verdade, ele não vai para a casa de apoio. O ideal é que o abusador, o violador, o criminoso, ele saia, né? Uhum. Muitas vezes a vítima é que é acolhida, né? Mas aí o conselheiro tutelar, o ECA, a rede de proteção, ninguém tem o interesse de afastar uma criança da família, a não ser que seja a família ou o agente da violação, né? A que está cometendo um crime contra a criança. Mas em último caso, que se coloca uma criança ou um adolescente, principalmente vítima, numa instituição de acolhimento, né? Que é o ápice da proteção, é o extremo da proteção. Antes a gente procura uma família extensa, né? Tios, avós, primos, irmãos, porque o ideal é que seja acolhida no seio familiar, onde tem os vínculos afetivos, né? Bom, para um procedimento de uma... aliás, quais são os procedimentos para a realização de uma denúncia caso a sociedade presencie um caso de abuso sexual contra as crianças e adolescentes? Qualquer violação de direito da criança e adolescente, seja do direito à educação, do direito à convivência familiar e comunitária, ao extremo de um abuso, de uma violência sexual, temos 3 canais de denúncia, né? Na verdade, 4, porque tem o número dos conselhos tutelados de cada região. Mas existe o 156, que é o número municipal aqui de João Pessoa, que pode se ligar e não precisa se identificar. Existe o 123, que é o número do Estado, né? Do governo do Estado, da Secretaria de Direitos Humanos. E existe o número que é o mais conhecido, que é o Disque 100, né? Que é o número 100, que vai para o Ministério dos Direitos Humanos e daí encaminha para as autoridades, para o Ministério Público, para a polícia. Aqui nós temos a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra Crianças e Adolescentes e ao Conselho Tutelar, que nós também aplicamos as medidas, além daquelas medidas, de saúde, né, do cuidado, da profilaxia, nós também aplicamos as medidas tanto para a família quanto para a mãe, para um acompanhamento psicológico, um acompanhamento junto ao CREAS, ao CRAS, dependendo das condições econômicas dessa família, né, para ter um suporte do Estado econômico, social, saúde, né, no tocante de saúde mental. Bom, o Conselho Tutelar, ele como um órgão bastante importante para a sociedade, por exemplo, ele é chamado para uma ocorrência que vai envolver exploração sexual. Para que esse procedimento seja acontecido, quais são os meios de apuração daquele caso para que se ache o responsável? Eu acho assim que é importante também frisar que uma violência, quando ela está acontecendo neste ato,
quem deve ser chamado é a Polícia Militar. É o 190, para a Polícia Militar ele chegar, dar o flagrante, garantir a integridade física da vítima e sim os órgãos e após isso os órgãos de proteção passarem a intervir. O Conselho Tutelar ele não é um órgão de segurança para atuar no ato em que a criança tá sendo vítima naquele exato momento e o agressor está num flagrante, né? Mas se questionou quais são os trâmites. Sim, é investigação criminal feita pela Polícia Civil, né? O exame de conjunção carnal, quando há conjunção carnal, a escuta psicológica, a escuta das testemunhas, dos acusados. Então, são esses os procedimentos do inquérito, né? O Ministério Público também ele preside o inquérito, se achar necessário, ou ele provoca a Polícia Civil para a construção do inquérito. O Conselho Tutelar encaminha a Polícia Civil para requisita o Conselho Tutelar, ele basicamente ele requisita os serviços, requisita o Serviço Público de Saúde, requisita o Serviço Público da Assistência Social, requisita o Serviço Público de Segurança Pública, e quando não há resultado nessas requisições feitas pelo Conselho, aí ele pode representar tanto os serviços, como ele pode representar junto ao Ministério Público para que esse seja o agente da ação. Esses serviços eles são disponibilizados 24 horas, não é isso, para a população? Deveriam ser, né? Assim, a delegacia ela fecha às 18 horas, aí fica o atendimento na central de flagrantes. A assistência social, o que funciona é o serviço de acolhimento 24 horas, o CRAS, o CRES, não tem outro serviço que dê suporte. E a saúde, principalmente, que é um dos órgãos fundamentais nesse tipo de atendimento, também não funciona, né, no período noturno. Para você, a saúde mental, quando eu falo saúde mental, de um atendimento psicológico qualificado, sensível, entendeu? Para acolher essas vítimas. Você, de toda a sua trajetória como Conselho Tutelar, você teve alguma história que foi difícil para você acompanhar? É o cotidiano. É o cotidiano. Eu falo muito que, como em todo serviço público, né, o Conselho Tutelar ele não está classificado como servidor público, né, honorífico, mas em todo serviço que demanda o atendimento ao público, existe aquela coisa dos que se escondem e dos que carregam piano. Então, assim, a gente quando tem compromisso, a gente quando abraça a causa, tem responsabilidade, a gente sofre todos os dias, porque são demandas, assim, às vezes são violações em família, até essa violação extrema, que é a violação do crime sexual, né? Às vezes são gerações. A mãe foi vítima, a avó, aí a filha é vítima, se repete às vezes as violações, entendeu? E isso é muito cruel, isso é de cortar o coração. E às vezes são situações de violação em algumas famílias que, mesmo a gente articulando todos os serviços, a gente não consegue sanar assim, totalmente, mas a gente consegue ir minimizando para ir evoluindo nos cuidados para, quem sabe, as próximas gerações. Quando vocês não conseguem sanar os problemas, vocês se sentem culpados assim, por não conseguir ajudar mais pessoas ou você já está acostumado? Não, porque assim, a gente, nós não somos os agentes que executamos, como eu falei, a gente requisita os serviços, a gente requisita a atuação do poder público através da saúde, através da assistência social, através da segurança pública, e N serviços. Então, quando não funciona, é o serviço que não está funcionando. Então, cabe a nós representarmos judicialmente esse serviço. Agora, acontece que o Conselho Tutelar é um cargo que é eletivo, então tem muita gente ligada a político A ou B, a gestão municipal, não devia existir, porque a defesa do Conselho é uma só, é a defesa do direito da criança e adolescente. Quando há conselheiros cooptados pelo poder público, fica difícil deles garantir o direito da criança e do adolescente, porque ele não vai bater de frente com o patrão dele, que é o governo municipal, o governo estadual, que são os maiores violadores e quem tem a prerrogativa de garantir o direito através dos seus serviços. Sim. Em uma situação de estupro, onde o pai estuprou o filho,
a mãe ela aceita aquilo, daí vem todo o trâmite policial e tal. Essa criança, como ela fica assistida logo após? A mãe ela vai ter direito à guarda, essa criança é levada para um orfanato ou ela volta para o seio da família de um parente próximo? É o seguinte, uma mãe, quando ela... E acontece com o pai, acontece com o padrasto. Eu já atendi um caso de uma criança de 5 anos abusada e quando a gente descobriu que teve a denúncia, a mãe, quando soube, ela disse, por que ela fez isso comigo? Como se a criança estivesse traindo ela com o padrasto, uma criança de 5 anos, veja bem. E acontece, às vezes, da mãe, ela está também refém de um ciclo de violência, isso aí a gente não vê culpabilidade, também não é a nossa atribuição, mas aí acontece, às vezes, da conivência, né? E a conivência também é coautoria do crime. Então, com certeza, essa família, tanto o pai, tanto o padrasto, o autor do ato em si, e quanto uma mãe que seja conivente com a situação, eles vão ser penalizados pela lei, né, dentro do Código Penal, e vão perder, fatalmente vão perder a guarda, né, o poder familiar, e essa criança ela vai sim ser encaminhada para uma família extensa, seja um tio, um avô, um irmão, né, quem tem uma condição de acolher e garantir a efetivação dos seus direitos, a educação, a saúde, a vida, a alimentação, né? Todos os direitos Eles têm um fundamentais. acompanhamento psicológico, né? Sim, é extremamente necessário. É uma das nossas bandeiras de luta, é a questão da saúde mental, que é um ramo da saúde bastante custoso, é caro, um psiquiatra é caro, um psicólogo, e na rede pública é cada vez mais escasso esses profissionais e não há concurso nessa área. Você não vê concurso, é raro um concurso na rede para a saúde. Sempre são prestadores de serviço, comissionados, que muda a gestão, aí muda as caras e chega gente sem experiência para ocupar os espaços, e isso é muito difícil. Eu queria salientar que a violência sexual e o abuso, que a gente está falando aqui, mas que ele não só se configura com a conjunção carnal. O artigo 217 do Código Penal, ele fala do ato libidinoso, entendeu? Satisfazer sua libido, até você ficar olhando de uma forma sexualizada para as partes íntimas de um adolescente, de uma criança. Isso gera um constrangimento, isso pode ser configurado como um abuso sexual, pode ser não, é configurado. Então, satisfazer sua lascívia, né? Aquela coisa do brechar, do se masturbar ou mostrar cenas de sexo para uma criança no celular, isso tudo, portar. Tem gente que consome, a maioria dos homens consomem pornografia na internet, mas ali ele está sendo conivente com a rede de pedofilia também, que até se fala pedofilia, a gente erroneamente às vezes repete esse senso comum, mas pedofilia é uma parafilia, como necrofilia, pedofilia. Eu fico surpreso quando eu vejo um delegado falando que fulano foi preso pelo crime de pedofilia. Não existe esse crime no Código Penal. O crime é estupro de vulnerável, entendeu? A pedofilia é uma parafilia, como a necrofilia, a zoofilia, e para isso tem tratamento. E as pessoas ela têm consciência que ela tem esse desejo doente, mas ela sabe também, por isso que elas não são inimputáveis. Elas sabem que se elas cometerem o ato, elas estão cometendo o crime. Então, assim, a pedofilia ela pode ser tratada, e tem muita gente que tem esses desejos e que procuram psiquiatra, psicólogo, e são atendidos e são tratados, mas o crime em si é o estupro de vulnerável, que não precisa necessariamente ter conjunção carnal. Hoje em dia existe alguma campanha, a gente vê na televisão, mas eu vejo muito pouco campanhas de combate à exploração sexual, que são poucas, bastante, né? E em relação aos conselhos tutelares, em João Pessoa, atualmente, existe quantos? É bom frisar que a diferenciação do abuso e da exploração sexual, né? Uhum. O abuso é todo ato que tenha
contato físico ou não, né, de questão de violência que ataque a dignidade sexual da criança e do adolescente. E a exploração é quando há uma troca nisso aí, quando há um presente, quando há um dinheiro, ou quando alguém, outrem, está tendo algum ganho, né, econômico em cima do corpo da criança. Aí tem gente que se fala também, o senso comum, do prostituição infantil. Prostituição infantil não existe. O que existe é a exploração sexual de criança. O cara tá pagando ali para estar usando o corpo daquela criança. Ou alguém está ganhando dinheiro em cima dessa violência. Aqui em João Pessoa hoje, a lei ela exige que tenha um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes, né? E a gente tem hoje 7 conselhos tutelares aqui em João Pessoa, mas eu acho que a gente já passou de 800 mil habitantes, então a gente já está defasado, tem alguns conselhos aí sobrecarregados. Entendi. Reforçando à população os números de telefones, os canais de atendimento, de denúncia, quando, caso presencie um caso. 156 municipal, 123 o estadual e o 100. Pode ligar sem custo, entendeu? Fornecendo as maiores informações necessárias, não vai ser identificado e vai cumprir o seu dever constitucional, que é de zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Hoje, encerramos esse primeiro episódio do 4.0, onde falamos com Jairo Conselheiro sobre a exploração sexual. Muito obrigada, Jairo. Muito obrigado. Eu agradeço a sua participação e a todos que nos escutam. Muito obrigado pela oportunidade. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.